Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem a fazer por você. Eu acho que você já conseguiu entender que na verdade o tempo é um recurso, e um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado. Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo, que não joguemos nosso tempo fora. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acha que isso é saudável, é só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente e pior, não dá para recuperar mais. Nós já vimos em 1 Coríntios 10, 1, que pessoas estão no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, porém vivendo resultados altamente diferentes. E qual é o motivo para que isso aconteça? O nível de atenção e de comprometimento que essas pessoas tomaram após receber a palavra ou a ferramenta. Quando nós olhamos para isso, talvez nós consigamos entender por que algumas pessoas têm problemas com lidar com os tempos. O primeiro tempo que eu quero falar com você é o tempo dos outros. Aquele tempo que não é seu, mas você gostaria que fosse. Aquilo que nós queremos, mas ainda não é o nosso. E gente, muita coisa, né, que nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter, mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo pode deformar você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu li um livro esses dias do Carlos Drummond, e o título dele é Fora do Alcance das Crianças. E ele começa a explicar por que é que tem coisa que a gente não recebe. Porque Deus não dá determinadas coisas para crianças. Tem que ter maturidade. Você tem que entender que tem coisas que são para você, mas ainda não é o seu tempo de alcançá-las. O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem a fazer por você. Amém? Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento. Ele não chega. Ele sabe o que está fazendo. Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu tempo. Nós temos aqui para adiantar também aquilo que está no tempo para acontecer. E aprenda uma coisa nessa vida. Toda oportunidade, ela tem um tempo de duração. Você precisa saber qual é o seu tempo de casar. Não queira casar antes da hora. E também não case depois. Não queira ter filho antes da hora. Mas também não tenha filho velho demais. Você tem que descobrir qual é o seu tempo de casar. Você tem que descobrir, né, qual é o seu tempo de agir em favor das suas finanças. É o seu tempo. Peça a Deus para te dar discernimento. Chegou a sua hora de viver. Descubra quando ela é, em qual área é, e mergulhe com toda a sua força. É assim que funciona. Você consegue entender isso? Está assim de gente que não investe tempo, sabe, para ter um discernimento, às vezes numa consultoria, em alguém que tem experiência.
Para que aprender com seus erros, se você pode aprender com os erros dos outros? Procure pessoas, a vida está fazendo para aqui na igreja, aqui nessa igreja, você tem pessoas com tanta experiência, que pode dar noção de casamento, pode dar noção de ambiente corporativo, de quais são as profissões promissoras. Você está envolvida num ambiente, onde você pode receber informações extraordinárias, para ajudar a você agir no tempo correto. Mas você não aproveita isso. Você tem que descobrir seu tempo. Qual é o seu tempo? Jesus está no casamento de Caná. Maria fala para ele, eles não têm vinho. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Calma, eu sei o meu tempo. Você tem que entender o tempo da espiritualidade, o tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que tem que acontecer, né, no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo, para outros, um pouco mais tarde, para outros chega no modelo mais fácil, para outros no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o seu próprio tempo. O próximo, o tempo de Deus, tem o seu tempo. Pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus? Não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que, aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele. Hoje eu procuro olhar de uma forma sábia para não querer as coisas fora do tempo. Eu busco a maneira, de aproveitar todas as oportunidades para entender o meu tempo. Sabe, aquilo que Deus está preparando para mim, ou me dando a oportunidade de viver. Mas o tempo de Deus, no que diz respeito principalmente a ministério, a ações que vão mudar a nossa vida, precisa ser entendido. Quando eu olho para Davi, sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam, mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse, mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. Eu não estava em casa, é o que Davi poderia dizer. Quando Samuel esteve lá, todos os meus irmãos estavam lá. Eu estava no campo trabalhando, mas ninguém comeu nada. E o ungido fui eu, porque o tempo de Deus chegou para a minha vida. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, está assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescente, pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona. Homens casados vivendo tempo e comportamento de solteiros, pessoas invertendo tudo e pior, trazendo dores, desconfortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando. Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito.
sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. É para melhorar. O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida. E para me encerrar, por causa do tempo, nós temos o fim dos tempos. Nós temos aqui, rapidinho, o tempo dos outros, fora do tempo, o meu tempo, o tempo de Deus e o fim dos tempos. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, Mateus 24, 44, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que nós estamos chegando ao final dos tempos, as coisas se cumprindo, as coisas acontecendo. E por favor, igreja, não se preocupe quando vai ser. Não fique preocupado se é amanhã, se é no ano que vem. Não fique preocupado. Tenha uma preocupação: eu preciso estar preparado. Quando a trombeta tocar e Cristo voltar para buscar a sua igreja, e Ele vai voltar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que é que nós investimos em vidas aqui para melhorar a sua qualidade? Porque não há evangelismo maior e melhor do que alguém olhar para você e ver Deus.